as penas de coruja, que é um animal de rapina, um animal noturno, que não precisa muita luz para perceber as coisas que estão acontecendo na aldeia e no movimento. A coruja não precisa muita luz. Ela trabalha de dia e de noite e sua cabeça consegue girar 360 graus. Por isso, então, meu cocá foi confeccionado com penas de coruja. Todas as coisas da cultura indígena têm o seu significado. Nada é por acaso. O Gênesis dos povos indígenas, comparado ao Gênesis da Bíblia Sagrada dos povos hebreus, babilônicos. Muito bem. Lendo a Bíblia Sagrada, os indígenas têm um outro entendimento. Conforme eu citei, Deus fez os animais alma vivente. Também diz em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Até aí estamos em paz. Estamos em paz porque o índio também crê que no princípio, se Deus criou, ponto final, porque ele existe. Se não existisse, não criaria. Então, diz que a terra era sem forma e vazia, mas o espírito, a força, a energia de Deus já se movia nas faces dos abismos. Então, no nosso entendimento, nós vamos lendo Gênesis em toda a criação, vemos duas partes no entendimento indígena. Os 3 primeiros dias, Deus se ocupou em dar forma à terra. Porque a Bíblia diz que a terra era sem forma, tinha muitos abismos. Então Deus começou a mexer na terra, dar uma forma. Separou rio, salgado, mar, desertos, terras secas, montanhas, folhas verdes. Ou seja, a terra era sem forma. Deus se ocupou por 3 dias do calendário de Deus em dar forma à terra. Então nós não acreditamos nesse papo de velho mundo, que é a Europa, com desertos, areias, e a América é o novo mundo. Que é isso? Nós indígenas entendemos que Deus fez o mundo todo ao mesmo tempo. Porém, ele fez como o sapo e a tartaruga, que já nasce com cara de velho, mesmo sendo novo. E a rã, mesmo sendo velha, sempre tem cara de nova. Então Deus fez a terra de lá, da Europa, com desertos, com cara de velho. E a terra de cá, cheia de florestas, rios, lagos, com cara de nova. Porém, as duas, para nós, têm o mesmo tempo, a mesma idade. Porque Deus criou os céus e a terra. E 3 dias ele fez separação da terra seca, da terra úmida, dos pântanos. 3 dias mexendo na terra. Mas como a terra era vazia, os outros 3 dias Deus começou a encher a terra, fazendo animais, bestas feras, grandes seres pré-históricos, colocando bichos, insetos, ou seja, como a terra era vazia, então Deus deu forma à terra. Quando a Bíblia nos diz que no Gênesis Deus disse: haja luz, em nosso entendimento, a luz de Deus quer dizer esclarecimento. Quem tem luz não tropeça. Quem tem luz não está em trevas. Mas no nosso entendimento, assim que brilhou a primeira luz, também nasceu a primeira sombra. Juntas. As trevas existem primeiro. Quando a criança nasce, nasce em trevas. Depois ela vem o conhecimento da luz. Vive na luz durante toda a sua vida e ao morrer, fecha os olhos, passa para um outro mundo de novo em sua plenitude, em trevas. Onde Deus é a luz, que dele mesmo emana a própria luz. Como a Bíblia diz, que no céu é a glória de Deus que ilumina todo o céu. Então,
No Gênesis, a interpretação indígena diz que, Gênesis capítulo 1, versículo 20, Deus disse que a própria água quem deveria criar répteis e almas viventes, e que esses répteis e almas viventes voassem sobre a face da expansão da terra, e que a própria terra deveria produzir gado, répteis e bestas feras conforme a sua espécie. Então, na nossa sabedoria indígena, como eu disse, se queimamos a mata para plantio de alimentos, dias depois, o próprio espírito da terra faz brotar pequenas folhas, porque o espírito penetra todas as coisas. Meu sonho é ter conhecimento na sociedade como cidadão. Sei que a gente tem um reconhecimento na sociedade, mas é pouco. Ainda queremos mais lutar pelos nossos direitos para ser reconhecido como brasileiro, como eu disse, como brasileiro e ter o mesmo direito dos brancos, entrar na mesma faculdade, ter o mesmo direito do que ele, e lutar dessa discriminação, né, que ainda tem muito preconceito sobre nós indígenas. Nós não podemos andar do jeito que a gente está vestida, com a pintura, já fala bem, mas que a gente está fantasiado. Oh, vai para tua terra, vai. Mas nós não estamos na outra terra, a gente estamos na nossa terra. Aqui nós existimos, aqui nós estamos primeiro. Daqui a 100 anos não vai existir mais índios se a gente não lutar hoje pelas causas indígenas. Então daqui a 100 anos não vai ter mais índio. Vocês assim que vão assistir, vai ser a última vez que você vai ver o brasileiro, que é índio mesmo de sangue, falar com você, porque daqui a 100 anos não vai ter mais índio, se a gente não cuidar da nossa preservação. E quando tiver filhos, falar não, que já vi que existe a cultura indígena sim. E existe, que vocês estão vendo agora. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. Porém, o que está levando os indígenas à extinção é porque, se um casal gerar apenas 1 ou 2 filhos, sendo um menino e uma menina, e estes não procriarem sua descendência, em 60 anos seus pais morrerão e essa descendência desaparecerá na segunda geração. Porque morrem os 2 velhos e ficarão 2 novos no seu lugar. E, se esses não tiverem filhos, desaparecerão sua descendência, levando à extinção. A outra questão é, se um casal gerar 4 filhos, sendo 2 meninos e 2 meninas, esta sua descendência apenas se manterá. Isto porque, falecendo o casal, seria por quantidade 2 desses ocupando o lugar dos que morreram. Existirão então 2, mantendo então a descendência viva. Para que haja uma fase de aumento populacional de uma etnia, é necessário que cada casal tenha pelo menos 6 filhos. Quebrando preconceitos sobre a fé e a espiritualidade indígena, não é um DVD para você apenas assistir. É um DVD para você sentir, mas sentir com o coração, amor, preocupação, carinho com nós indígenas, seres humanos, filhos de Deus, criados por Deus, seus irmãos. Mas o preconceito é tão grande, Boô, que os religiosos, sempre que apresentam um conceito de anjo, é sempre anjo loiro de olho azul. Nunca anjo negro, nunca anjo índio, nunca anjo japonês. Curioso esse preconceito. É curioso. Os nossos antepassados acreditavam na forma origem como nós somos. Exatamente. O entendimento indígena, até quando se diz a palavra antepassados, que já explicamos bem, que é simplesmente o conhecimento dos avós, bisavós, até a 5ª geração, ensina que quando Deus fez o homem à sua imagem
E a sua semelhança quer dizer que você é a carinha do Pai. Você é a cara de Deus. O indígena também se sente no direito de ser a carinha do Pai. Por que não? Nós somos parecidos com quem nos criou. Deus nos criou assim, com culturas diferentes, formas diferentes, e deixou os indígenas mais atrasados na tecnologia para provar para os teólogos de lá, da Europa, que o paraíso realmente um dia existiu. Eles, de tanto ter em conta o conhecimento literário, chegaram ao ponto de acreditar que era impossível existir um paraíso. Paraíso? Como Adão e Eva viver nu, em santa inocência? E por que não? Os indígenas são a prova cabal, clara e evidente de que um dia existiu, em santa inocência, crianças, adultos, todos nus, porque a maldade não está na forma de vestir, está no olhar, luz do ser. Contemple com a luz do ser eu aqui. É o olho que mente. Tudo para o índio é o olho. É o olhar que diz se você está com medo do índio, se você está curioso, se você está gostando, se você não gosta de índio. Tudo está no olho. Os não indígenas, mesmo colocando roupas, cometem os maiores índices de estupros e de agressão moral com as crianças e as mulheres. Nós indígenas estamos sabendo. E os indígenas, mesmo vivendo nus, nunca houve a permanência, a existência de estupros e agressão à mulher, e às crianças, e aos homens. Porém, é tempo de prestar atenção que, quem sabe, os negros, quando pedem a Deus que mande os seus anjos, ó Senhor, Deus manda anjos negros? Por que não? Os índios, quando pedem, quem sabe Deus seja um indião e manda seus anjos índios. Eles também desenharam um Cristo, loiro de olhos azuis. Olha aqui. Depois veio a ciência, provou que na região de Jesus seria impossível existir um Jesus loiro de olho azul. Então, desenharam e divulgaram no Fantástico e para todo mundo um novo Cristo, que seria exatamente a cara do Saddam Hussein, que é a região árabe onde nasceu Jesus. E por que não acreditar que, quem sabe, Jesus pudesse ser um índio? E por que não acreditar que este Jesus, tão sofrido, que passou as agruras por nossos pecados, pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados, de todos os índios, morreu, sofreu para nos dar o exemplo de humildade. Ser simples como índio, ser desprendido como índio, ser humilde como índio, não almejando coisas altas. Ser rico para a cultura indígena não é ter tudo, não. Ser rico para a cultura indígena é não sentir falta de nada. É você viver tendo as coisas para comer, dormir, um local para ficar, morrer e deixar tudo isso para as gerações que ficarem. Ser desprendido. Jesus um dia voltará a esta terra. O retorno de Jesus está ligado tão intimamente às doutrinas mais centrais da Bíblia e da humanidade e da igreja e das leis humanas que a validade do cristianismo depende inteiramente disso. Sem a segunda vinda de Jesus, não haverá ressurreição dos mortos, nem haverá trono, nem juízo de Cristo, nem céu ou eternidade. Não haverá triunfo final do bem sobre o mal, nem haverá expulsão de Satanás para o inferno eterno, e nem a vitória sobre a morte, e nem o reencontro dos nossos antepassados que alcançaram a vida eterna. Isto é, se esses índios brancos, negros, orientais creram realmente em Jesus e o aceitaram como seu único
e suficiente Salvador. Acreditamos que um dos fatos mais autênticos da história antiga é a primeira vinda de Jesus, porque o seu nascimento foi escolhido para ser a referência pela qual a história é datada. Primeiro, por causa de quem ele é, era e sempre será, o Deus encarnado. Depois, do que Jesus fez pela humanidade, ao morrer por todos os meus, os seus, ou melhor, por todos os nossos pecados. Esperamos a vinda do Filho do Homem, Jesus, e o mundo verá então nosso Salvador realmente como ele é.